Graça e paz a todos que estão acompanhando esse culto via online. Já pudemos louvar a Deus nessa manhã e é uma bênção poder louvar a Deus, irmãos queridos. É uma libertação em nossa vida. É inigualável, não dá para se comparar com nada. Esse momento que nós gastamos adorando a Deus com cânticos espirituais. Eu gostaria de orar nesse momento, antes de começar essa palavra. Você que está aqui ou você que está aí acompanhando de alguma maneira essa transmissão, precisamos colocar algumas coisas diante de Deus, né? A vida de alguns irmãos, a vida do nosso povo, a vida dos governantes. Nós precisamos orar, irmãos. É urgente que nós oremos. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por mais este dia. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de viver mais um dia, Senhor. Foi decisão sua, foi decisão do Senhor, Pai, que acordássemos vivos e com saúde. Pai Santo, Pai querido, eu apresento a vida de cada um que está assistindo, e mesmo aqueles que não estão assistindo. Eu apresento, Deus, a vida de cada pessoa. Muitos estão agora num leito, muitos estão agora, meu Deus, sabe, entre a vida e a morte, Senhor. Estamos vivendo um momento bem difícil. Senhor, eu penso, às vezes, na situação de um governante num momento como esse. Fecha tudo e as pessoas ficam sem emprego e dinheiro. Abre tudo e a doença se espalha. É uma decisão muito difícil, Senhor. É um momento crítico. Então eu peço a sua intervenção, meu Deus, nas mentes dos nossos governantes. Eu peço a sua intervenção sobre o povo, Senhor. Sobre os teus filhos também. Aqueles que talvez perderam emprego, estão enfermos, ou perderam alguém e estão tristes e desanimados. Levanta o ânimo do teu povo, levanta o ânimo, meu Deus. Faz uma grande obra nessa nação. Faz uma grande obra na vida do presidente, dos governantes, dos prefeitos desse país, Senhor. Que eles tenham do Senhor a iluminação, a sabedoria, para poder tomar decisões importantes nesse momento, que é sem igual em toda a nossa história. Senhor, eu peço também a sua bênção nessa hora, que o Senhor me dê graça e sabedoria para ministrar essa mensagem, essa palavra, que não é minha, Senhor, é do Senhor. Usa-me para o louvor e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, abra lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Epístola aos Gálatas, capítulo 6, verso 7 e verso 8. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Repetindo, não erreis, Gálatas 6, verso 7 e verso 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Interessante notar que, desde que o mundo é mundo, desde que todas as coisas existem, Deus já implantou essa lei no mundo. A lei de plantar e colher. Essa lei é conhecida como popularmente chamamos de lei da semeadura. Tudo que se planta, colhe, irmãos. Então, o fato é que plantar e colher realmente são coisas
que pode se aplicar a muitas outras áreas da nossa vida. Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na vida, no campo. Tudo envolve uma plantação e depois uma colheita. Eu gostaria justamente de falar sobre essas duas coisas aqui nessa manhã. E o tema que eu quero usar é refletindo sobre plantação e colheita. Refletindo sobre plantação e colheita. Eu quero falar primeiro sobre plantação. Depois eu vou falar da colheita. Plantar, irmãos, dá trabalho. Plantar não é uma coisa simples. Não é só chegar e jogar semente no buraco. Plantar envolve tempo. Nós precisamos gastar tempo para plantar. Nós precisamos reservar tempo para plantar coisas. Para nós plantarmos, nós precisamos de recursos. Nós precisamos de sementes. Nós precisamos de dinheiro para poder comprar estas sementes. Para plantar, nós temos que escolher o que nós vamos plantar. O que nós vamos plantar. Numa igreja, não é simplesmente jogar a semente. Não é simplesmente abrir a boca e falar. Nós precisamos de tempo, de recursos. Nós precisamos saber o que nós vamos falar. Precisamos gastar tempo com isso. Nós precisamos pensar aonde plantar. Não é todo lugar que podemos sair lançando a semente. Como uma pescaria, não é todo lugar que você vai pescar. Tem um rio ali, vou pescar. Não. Precisamos saber aonde plantar, aonde pescar. E uma coisa interessante que eu aprendi há muito tempo atrás, é que para plantar, nós temos que ter em mãos uma boa terra. Senão não vai ser trabalho, recurso, tempo gasto à toa. Numa terra ruim. Numa terra que não vai dar nada, ainda a gente sabe disso. Veja que este capítulo de Gálatas fala de obras. Se você ler o capítulo 6 aí, ele vai falar de obras que são feitas na vida do próximo. E Paulo, fala sobre isso, aplicando a questão de plantar. Para nós plantarmos, nós precisamos colocar na terra a quantidade certa de semente. Eu, quando morava no Paraná, uma pessoa que me levou no milharal, em uma plantação de trigo, ele disse que no lugar que ele morava ali, no caso Campo Mourão, ele colocava 3 sementes de milho para nascer um pé de milho. Eu falei, por que não coloca uma só? Eu não sei plantar milho, nunca plantei milho. Eu fiz a pergunta. Por que você não coloca uma? Porque ela pode morrer. Ou 2. Ainda a segunda pode morrer, mas a terceira não morre. Técnica, irmãos. Para a gente poder plantar, a gente precisa saber da quantidade certa de semente. A gente não pode chegar levando certas palavras para certas pessoas. Jesus falou sobre a questão de lançar pérolas aos porcos. É lançar semente. Lançar palavra pura, palavra, sabe, que a pessoa não está pronta para ouvir. Jesus falou para os discípulos, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não estão prontos. Então, saber a quantidade certa da semente para plantar. Saber a época de investir, o tempo para plantar. As pessoas olham muitas vezes para o tempo. É tempo de plantar milho, é tempo de plantar manga, é tempo de plantar isso, é tempo de plantar aquilo. Nós precisamos saber o tempo certo de plantar isso ou plantar aquilo. Plantar é uma obra que exige fé do plantador. O plantador precisa ter fé para plantar, irmão. Porque ele não sabe o que vem pela frente. Ele não sabe se vai vir aí uma praga, uma estiagem, e vai destruir toda a plantação. Mas ele crê que vai dar fruto. E então ele investe tempo, recursos, dinheiro e planta.
Vejam as pessoas que vendem roupas. As pessoas que vendem roupas precisam ter fé, Marcelo. O camarada investe numa roupa de inverno, compra um mundo de blusas, de calças, de meias, de um monte de tipo de roupa ligado ao inverno. Mas o inverno não chegou ainda. Ele precisa ter fé. Uma fé ainda que não seja sobrenatural. Uma fé natural que Deus colocou em todo homem. Para investir o seu dinheiro, o seu tempo, os seus recursos, transporte, em gente, para se deslocar, ir e vir, e acreditar que o frio vai vir, e ele então vai vender a roupa dele. O plantador, da mesma forma, ele precisa de fé. Quantas obras de Deus foram investidas, foram feitas, debaixo de muitas palavras de descrédito? Quantas coisas você fez para Deus, quantas coisas muitos homens de Deus fizeram, com muitas palavras de descrédito. Esse lugar não presta, esse lugar as pessoas são ruins, esse lugar não vai dar nada. Tem um filme que se só encontra no YouTube. O nome do filme é Etal. 2 missionários que tiveram que ir para um lugar na África e já eram velhos, adiantados, não eram do perfil dos missionários para ir naquele lugar, e receberam da igreja deles a palavra assim: vocês são muito velhos, vocês não vão servir para aquele campo missionário, não vai dar nada lá, e o povo é ruim, não vai dar fruto. E eles desistiram? Não, irmãos, eles foram e investiram anos da vida deles plantando naquela tribo, plantando todo dia, ensinando a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Aprenderam a língua do povo, gastaram tempo ali, perderam muito da vida deles, foram com toda a família para lá, pregando todos os dias, ensinando a palavra. E ouvindo sempre as palavras das pessoas da nação americana de onde eles vieram. Vocês estão aí ainda? Vocês estão gastando tempo aí ainda? Ainda estão investindo a vida, a saúde, a família de vocês nesse lugar? Volta para a nossa terra. Aqui você trabalha, aqui você fica numa igreja, aqui você vai ter toda a assistência. Eles desistiram? Não. Eles continuaram. E então, irmãos, depois de algum tempo, eles conseguiram evangelizar muita gente na tribo. Eles ganharam a tribo toda para Jesus. E num dia final, que eles iam apresentar, eles apresentavam o evangelho em forma de peças teatrais. No dia que eles foram apresentar a crucificação de Jesus, a tribo, irmão, entrou num êxtase espiritual, que todos gritavam, é o nome do filme, etal, 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 que significa é verdade. É verdade o que esses homens estão pregando. É verdade o que eles estão nos falando. É verdade. E muitos se converteram, porque eles decidiram gastar tempo num lugar que todo mundo falava, aí não vai dar nada. Quem planta precisa também contar com os fatos inesperados. Quem planta precisa saber que muitas vezes você vai plantar e você não vai colher logo. Muitas vezes você vai plantar e você não vai colher no próximo ano, nem no outro, nem no outro, nem no outro. Como um missionário que foi num determinado lugar e pregou o evangelho por 5 anos naquela nação. Não era uma nação africana, era uma nação asiática. E por 5 anos, nada de ninguém se converter. Ninguém se rendia a Jesus. E ele falou então um dia, perdi meu tempo plantando o evangelho nesse lugar, Senhor. Numa oração ele falou isso, vou embora. Então naquele dia, ele falou, vou sair hoje para evangelizar. E vou embora essa semana. Naquele dia ele saiu para evangelizar. E ele conseguiu uma pessoa, uma velha, em adiantada idade. E ele então ficou frustrado com aquilo. E falou para Deus, Deus, eu fiquei 5 anos aqui para ganhar uma mulher dessa, que como diz a nossa linguagem portuguesa, está com o pé na cova. A pessoa já está quase morrendo. Uma pessoa dessa, Senhor. Mas ele não sabia que o lugar onde ele estava
era um lugar onde quem mandavam eram as mulheres. Era um lugar de cultura matriarcal. Aquela mulher anunciou para a família dela. Aquela família anunciou para outra família. Outra família anunciou. E o negócio foi pegando fogo de uma maneira e tão rápido que ele viu, irmãos, que não foi em vão ele gastar o tempo dele plantando ali, ainda que começou com uma velha. Ainda que começou com uma pessoa que todo mundo diz, isso é o fruto que você recebeu. Obstáculos sempre vão vir. Adversidades sempre vão vir. Mas as adversidades e os problemas e obstáculos não é para nós pararmos de plantar, queridos irmãos. Não é para nós pararmos de investir tempo, recursos, ensaio para plantarmos o Evangelho e a Palavra de Deus. O plantador que quer o melhor, que ele quer bons resultados, ele precisa investir o melhor dele. A melhor semente, o melhor cântico, a melhor palavra, o melhor ensino, o melhor preparo. Algumas plantações devem ser feitas de forma insistente, de forma perseverante. Não é porque não rendeu naquele ano que não vai render, que não vai dar nada. Se eu quero algo específico, eu preciso plantar de forma específica. Se eu quero manga, espada, eu preciso plantar uma semente de manga, espada e a melhor semente. É uma coisa bem interessante aqui, que na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, ele fala que aquele que semeia na carne, planta da carne, vai colher na carne. Não vai colher no Espírito. Quem planta no Espírito vai colher no Espírito. Significa dizer que tem uma semente específica que rende uma colheita específica. Eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito, achando que eu vou conseguir coisas boas. Eu não posso investir de qualquer jeito, um pior ensaio, a pior palavra, e querer fruto disso, querer resultado disso. Eu preciso investir da melhor maneira possível, segundo aquilo que eu espero receber. Israel é uma nação que hoje detém, é a única nação que detém a tecnologia de plantar em deserto. Ninguém conseguiu investir e plantar e ter fruto como Israel fez. Porque eles aprenderam a tratar a terra, cuidar da terra, então poder plantar naquela terra desértica. Existem lugares que nós vamos ter que preparar a terra. Nós vamos ter que fazer aquele círculo de amizades primeiro. Eu até penso, irmãos, que nós precisamos aprender a fazer primeiro uma boa amizade com as pessoas e não chegar logo com o Evangelho. Nós precisamos criar um laço de amizade com todas as pessoas. Criar um vínculo para depois, com o tempo, lançar a semente, plantar a semente. Porque muitas vezes o terreno não é próprio, não é propício para nós colocarmos a semente verdadeira. Nós temos que tomar cuidado de nós não lançarmos sementes no lugar errado e matar a semente e perder toda a nossa semente. Na obra de Deus, num grande número de vezes, aí eu quero falar agora para aqueles que plantam sempre, para os líderes, para aqueles que evangelizam. Na obra de Deus, num grande número de vezes, não conte que outros estarão entendendo a sua visão de plantio. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes estaremos seguindo algo dado por Deus para nós. É um dom específico para nós. Nós vamos gastar tempo plantando dentro do dom
que Deus colocou dentro do nosso coração. É uma coisa pessoal, é uma coisa ligada a você, não a outro. Ninguém entendia o chamado de Moisés. Ninguém entendia a visão que Deus deu a Abraão. Ninguém entendia ou compreendia em sua época a visão que Deus deu ao profeta Elias. Vejam que esses homens andavam como que sozinhos. Esses homens não tinham muitos companheiros. Não eram muitas pessoas que faziam o que eles faziam. Ninguém entendia a vida de um Jeremias. Era difícil entender que ele sofria, era jogado em buraco, era lançado fora, ninguém recebia a palavra dele, mas ele não desistia de plantar. Ninguém entendia a visão de um Martin Luther King, um pastor americano, que lutou contra o preconceito racial da sua época. Ninguém entende a visão de Jesus. Ninguém entende um Paulo. Ninguém entendia um Pedro, um Lutero. O Lutero ficou quase que sozinho, irmãos. Gastou quase o tempo sozinho para traduzir a palavra de Deus em outras línguas. Neemias foi sozinho. Então não pense que muitos vão entender o que você está fazendo. Porque é uma visão de Deus dada para você. É para você plantar. Existem coisas que Deus deu para você plantar. Não é para outro plantar. Nós temos que ter convicção do nosso chamado, daquilo que Deus colocou no nosso coração. Você foi chamado para louvar, você louve. Invista a sua vida nisso. Você foi chamado para pregar, ensinar, invista nisso. Você foi chamado para cuidar da igreja, invista nisso. É algo pessoal. E o tempo é algo que confirma. O tempo, o legado que se deixa, é algo que confirma para todo mundo. Não precisa ficar contando história. Não precisa ficar testemunhando ou defendendo a pessoa. Ninguém hoje precisa defender o Martinho Lutero. O legado que ele deixou mostra que a plantação dele foi correta. Ninguém hoje precisa estar defendendo, pastores importantes do nosso tempo e outros que morreram, como o Enéas Tonini. Está aí a Igreja Batista do Povo, que mostra que ele plantou certo. Ele investiu a vida dele plantando certo. Então não precisa ficar se justificando. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou plantando aqui, plantando acolá. O legado, a obra que vai ficar, vai ser um testemunho vivo de que você fez a obra, de que você plantou. Ninguém precisa estar defendendo Jesus hoje. A obra que ele fez, olha a gente aqui hoje. Ele viu o resultado do seu plantio. Somos nós, irmãos. E todas as igrejas no mundo todo, que se levantam todos os dias. Os crentes que são salvos todos os dias. É sinal evidente de que a plantação de Jesus é um sucesso. Deu certo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Plantar e bem, fazer bem feito, é a única forma de demonstrar zelo, amor, responsabilidade, preocupação com aqueles que ficarem e com aqueles que vão surgir na caminhada. Tem gente que vai aparecer ainda nessa história. Então, plantar bem é a única forma de mostrarmos que plantamos direito. Olhando para diversas nações do mundo, irmãos. Olhando para muitas nações no mundo, inclusive a nossa. Nós podemos dizer, pelo que a gente vê. A gente pode dizer, pelo que a gente vê, de que muitos agora estão colhendo o fruto do que plantaram. Muitas nações insistiram
em plantações erradas. E colhem. Irmãos, eu que morei nos Estados Unidos, eu falava para minha esposa, olha aí, ó, eu cheguei lá num tempo de crise. Eu cheguei lá num tempo que os Estados Unidos estavam passando aquela grande crise imobiliária, que deu um boom imobiliário lá, as pessoas não pagavam mais as coisas, bancos quebraram, empresas quebraram e muita gente perdeu o emprego. E eu cheguei lá nessa época. E eu cheguei lá, primeira pergunta que eu fiz, Estados Unidos está em crise? Mercados cheios, carros bons para todo lado, casas boas, ruas arrumadas, gramas cortadas, tudo a infraestrutura funcionando. Essa é a nação que está quebrada. Aí o pastor, onde a igreja que eu ia, ele falou assim, pastor Nilo, essa nação planta coisas boas desde a sua fundação, desde o seu descobrimento, para aqueles colonos crentes que vieram da Inglaterra e foram investir na vida deles. Famílias inteiras de crentes entraram nessa nação. Mas, de 20 anos para cá, ele disse, os Estados Unidos que vai surgir daqui a alguns anos, vai ser resultado da plantação dessa geração que está surgindo. Dessa geração da década de 80 para cá. Nós colhemos ainda frutos da plantação de gente que nasceu em 1900, 1910, 1920. Ainda estamos colhendo. Mas essa geração da década de 80 para cá, está plantando feitiçaria, roubo. Então os Estados Unidos que se vê hoje, não é os Estados Unidos que se viu há décadas anteriores. Então você vê uma infraestrutura boa num país bem construído e bem preservado. Agora, olhando para outras sociedades, como países europeus, você entra lá e fica maravilhado de ver como é tudo bonito, tudo arrumado, tudo organizado. Plantação, irmãos. Plantação. Plantação de governantes. Plantação de gente que nem conhece Jesus. Mas é uma cultura organizada, pautada em princípios cristãos. Agora, olhando para a nossa nação, a gente colhe um monte de porcaria, irmãos queridos. A gente colhe o fruto de corrupção, sabe, de assassinatos. Então, tudo não presta no Brasil, não é o que eu estou falando. Mas muito do que a gente vê na nossa nação. Um povo malandro, irmãos. Um povo malandro, malandros que se infiltram até na igreja. Pastores malandros. Gente que está colhendo um fruto amargo. Quase todas as nações, até nações pobres, não todas, mas muitas, já quase que resolveram o problema da Covid, ou abrandaram. Olha a gente, irmãos, nós nos tornamos o epicentro do problema. Que plantação foi essa que a gente fez? Só o Brasil. Aí você escuta isso. Queria que todo mundo pudesse ouvir o que eu vou falar agora. Só o Brasil plantou, para todo mundo ver, nas câmeras, para todo mundo assistir. Só o Brasil pega pessoas da nossa nação, governantes, gente de todo tipo, gente que tem poder, tem influência nessa nação, se envolve com símbolos cristãos e dá na mão de homossexuais para poder profanar as coisas de Deus. Somente na nossa nação se pega o Filho de Deus, uma representação, coloca numa rua onde as pessoas desfilam nuas, e lá o Filho de Deus apanha na mão do diabo. Não foi o que mostrou na televisão? Todo mundo ali a olho vivo, todo mundo ao vivo vendo, a cores, na televisão, até para as nações, isso é transmitido. E lá Jesus apanhando do diabo. E as pessoas comentando na televisão, rindo. Uma representação do pobre Jesus. E outro falando no fundo, toma crentes, recebam aí agora, bem feito para os crentes. Então agora, só o Brasil está agora sofrendo com economia, sofrendo
com Covid, sofrendo com um monte de desgraça. Agora é ladrão, agora é saques, agora é um monte de coisa. Plantação, irmãos. Plantação. Nem Bolsonaro, nem Lula consegue resolver. Por quê? Mão de Deus. Segundo de Crônicas 7:13. Segundo de Crônicas 7:13. Quando eu enviar a peste na terra. Deus falando, quando eu enviar a peste na terra. Agora ninguém consegue conter. Por quê, irmãos? Porque agora eu vou falar da parte que não é responsabilidade nossa. Plantação e cultivo é responsabilidade do homem. Agora colheita, Marcelo, colheita, irmãos, não é responsabilidade nossa. Ninguém determina que vai colher. Ninguém fala, eu vou plantar e vou colher. Ninguém fala, pode pôr que eu determino que vai colher. Isso está fora da ação das nossas mãos. A colheita depende totalmente de Deus. A colheita é toda a ação da mão de Deus. Veja como um plantador de batatas faz. Ele coloca a semente debaixo da terra e o fruto não nasce para fora. Nasce dentro da terra. Esse homem precisa ter uma mente muito firme para eu plantar um campo enorme de batatas, como aquele filme, não tem um filme? Tinha o plantador de batatas. A terra não dava nada, ele falou, vou plantar. Eu vou plantar e eu creio que Deus vai me abençoar, vai dar. Todo mundo fala, você é louco, você é maluco. E nasceu. É uma história verdadeira aquela. A colheita é todo o resultado das mãos de Deus. Então o que o Brasil colhe hoje é fruto da mão de Deus. E o que fazer, irmãos? O que fazer? Essa é a pergunta, o que fazer? Fazer como a nação de Nínive. A igreja tem que pregar. A voz da igreja tem que ir, irmão, para todo mundo ouvir. O que o Brasil precisa hoje, ó Brasil, é arrependimento. O que a nação brasileira precisa hoje, igrejas e não, crentes e não crentes, é arrependimento. Estamos colhendo um fruto muito amargo. Estamos sofrendo, queridos irmãos. Não podemos fazer vista grossa. Ah, é profético. É profético. As coisas difíceis vão vir. Mas tem coisas que são frutos, colheitas das nossas ações. E Deus manda continuar anunciando. Anuncia a todos que se arrependam. Deus é justo, irmãos. E Ele não vai dar colheitas boas para quem planta o mal. Para quem planta de forma maldosa. Deus não vai dar boas plantações para gente preguiçosa. Por ser justo, é justo. Você não plantou, não dá para colher. E a gente vive do quê? A gente vive da míngua. A gente vive do resto. A gente vive da ajuda. Não é o que Deus tem. Deus tem abundância. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas tem que plantar para colher. Não podemos reclamar, irmãos. Nós não temos direito de reclamar se plantamos errado. Algumas vezes por causa da maldade de um país, de uma sociedade, de uma cidade, de uma família, ou até de um indivíduo. Deus dá ainda tempo para arrependimento. Mas quando não há arrependimento, as colheitas ruins vêm. Tem isso na Bíblia? Davi, irmãos. Davi mandou contar as tribos. Ele mandou contar. E o general que ele mandou ir investigar, acho que era Joabe, né? Mandou Joabe ir lá ver, contar e supervisionar a contagem. Joabe falou para ele, não é bom o que o rei está fazendo. Não é bom o que o rei faz. Veja que um liderado fala para o líder. Não é bom o que o senhor está fazendo. Davi não ouviu Joabe. E 70.000 pessoas morreram.
por causa do erro de Davi. Ele plantou e 70 mil colheram. E Deus mostra para ele um anjo com a espada fora da bainha. Com a espada fora da bainha. Tem um anjo que veio para executar a justiça. E ele fala, eu que pequei, Senhor. Mas essas pobres ovelhas, o que fizeram? Às vezes, pela ação errada de um presidente, de um governador, de um prefeito, de um pastor, muitos pagam. A colheita vem na vida de muitos. Quando uma colheita é boa, muitos se beneficiam daquela colheita. Mas quando a colheita é ruim, de igual maneira. Uma coisa que muitos não pensam, mas isso eu vi. É que a colheita é totalmente desproporcional à plantação. O que se colhe é infinitamente superior ao que se planta. Eu planto 3 sementes de milho e nasce um pé com várias espigas, com várias sementes. Se você planta uma coisa boa, bem feita, com carinho, em Deus, você pode colher uma coisa muito grande lá na frente. Até você se espanta do tamanho que você... Não é que você fez para receber, mas Deus viu a sua ação boa e faz você colher muito. De igual maneira a maldade. Quando uma coisa é feita de maneira ruim, uma plantação ruim, irmãos, algo para prejudicar outra pessoa, a colheita também vem. Que semeou na carne, vai colher da carne. Todas as vezes que o caráter de Deus é colocado em xeque, Deus interfere. Nesse caso do carnaval, o caráter de Deus foi colocado em xeque. O diabo vencendo Jesus. No Titanic, igual. Igual. Esse barco, nem Deus afunda. O caráter de Deus está sendo colocado em xeque pelo homem. Ali não era um desafio para um presidente, um governador, um prefeito, qualquer pessoa. É Deus que está sendo desafiado. Por um reles mortal. Então Deus interfere. Nós não podemos desafiar a Deus, irmãos queridos. Não podemos plantar essas coisas. Porque as colheitas vêm. É automático, é uma lei. É uma lei. A colheita, por ser muita, atinge muitas pessoas. E você quer ver um exemplo clássico na Bíblia? A plantação de Adão. Olha o que Adão fez. Todo mundo colheu, irmãos. O que Adão plantou, a humanidade toda colheu. E agora a gente replanta o que ele fez. Porque não tem como mais. Agora nós nascemos com essa natureza. Então automaticamente nós nos tornamos plantadores de pecado. Esse ciclo só é quebrado quando Jesus entra. Aí quebra esse ciclo de plantações ruins. E passamos a plantar coisas melhores. Eu fico assim, às vezes, horrorizado. Isso se divulga quase todo dia na mídia, que o Brasil é líder mundial em quase tudo que não presta. Eu peguei aqui uma pesquisa que fizeram. O Brasil é primeiro em cobrança de impostos. É o que mais cobra imposto no mundo. E impostos injustos, muitas vezes.
O Brasil é o primeiro em corrupção no mundo todo. Primeiro, irmãos. O Brasil é o primeiro em gente malandra. Primeiro. Todo mundo que já veio aqui tem uma reclamação de que foi passado a perna por um brasileiro. Primeiro em consulta à pornografia. País mais pornográfico do mundo. Mais que os Estados Unidos, que é um berço disso. Primeiro em igrejas com doutrinas falsas. Muitos pastores brasileiros nem são chamados para ir para fora, que pensam que eles vão chegar lá e arrancar o dinheiro dos crentes. É triste, irmãos. É uma tristeza. Isso precisa ser quebrado, esse ciclo maldito de plantações ruins. E uma coisa que precisa ser feita para isso mudar, é uma constatação de um agricultor. Ele falou assim, uma coisa que certo agricultor disse é que enquanto não tirar toda a colheita, quer má ou quer boa, não podemos renovar a plantação. Não podemos replantar. Tem que tirar tudo que não presta. Jesus deu exemplo disso. Ele falou de veste velha e odre velho, apontando para a lei e para a graça. Não dá para viver na graça cultivando a vida da lei. Não dá para andar em Moisés e em Jesus. Ou planta um ou planta outro. Então a lei é o odre velho. Se você vem com a graça, que é o vinho novo, o que vai acontecer? Vai romper o odre. Então o vinho tem que ser novo, a terra tem que estar nova, limpa, para plantar agora a planta certa, a planta nova. O odre tem que ser novo, para colocar o vinho novo, que é o Evangelho, é a graça, é Jesus. Não dá para você pegar uma roupa velha e colocar um remendo novo, que o remendo novo é forte, ele vai rasgar a roupa velha. Tem que ser uma roupa nova, se rasgar, põe um remendo novo, que ambos se conservam. Jesus falou disso. Não dá para viver nenhum e com outro. Não dá para andar no Velho Testamento e no Novo Testamento. Ficar plantando um e plantando outro. Ou planta um ou planta outro. Que a colheita virá. A colheita virá. Durante muito tempo, plantamos o Velho Testamento nas igrejas. Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento. E o que acontece? Temos crentes hoje que ficam atrás de símbolos cristãos, ungindo parede. Hoje tem um monte de crente que fica atrás sabe, símbolos do Velho Testamento, atrás de candelabros, crentes atrás de arcas, crentes atrás de roupas de Moisés, atrás de montes, todas as coisas, símbolos do Velho Testamento, ungindo coisas, jogando água, jogando sal, areia, atrás de um monte de coisa do Velho Testamento. Quando você plantar o novo, limpar o campo e plantando novo, plantando novo, a colheita vai vir. A colheita vai vir. Mas tem que preparar a terra. E se você falar alguma coisa, a colheita virá. Os judeus não falaram isso? A gente fica falando, o Hitler assassinou milhões de judeus, não foi? Na Segunda Guerra. E é verdade, ele fez isso. E não estou justificando a ação daquele homem maluco. Mas olha o que o judeu fala, olha o que os judeus falaram lá no dia que Jesus foi condenado à crucificação. E esse Jesus, o que farei dele? Crucifica-o. Crucifica-o. Não foi o grito, o brado da nação? Crucifica-o. Fariseus, saduceus, judeus de todo tipo, liderança. E depois eles bradam que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eu nem lembro onde está escrito isso, mas está escrito. Que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. A colheita veio?
Veio. A colheita veio. Eu quero... Como é que se aplaca, diante de uma colheita ruim, como é que se aplaca? Como é que se, tira fora essa ação da ira de Deus, que muitas vezes está posta sobre alguém que plantou errado? Jesus é a única maneira de aplacar a ira de Deus. Arrependimento verdadeiro. Eu quero concluir essa mensagem falando assim: nós somos incentivados a continuar plantando. Aí eu quero falar uma coisa aqui, que isso Deus me deu bem no finalzinho do preparo dessa mensagem. Uma pessoa decide plantar um laranjal, né? Um laranjal, vários pés de laranja. Aí ele planta e colhe as laranjas. E colhe de novo, e tem um outro ciclo, e colhe de novo. Aí ele folga. Ele descansa. Meu laranjal está de vento em popa, dando muitas laranjas, nem vou me preocupar mais. Não é o que acontece com a vida de muito crente? Olha o que acontece. Eles não praticam aquilo que o agricultor chama de plantar e replantar. Plantação e replantação. Ele planta, depois ele chega um determinado tempo que ele não replantou, aí a vida começa a degringolar para baixo. Ele não tem mais a vida espiritual que ele tinha no tempo da plantação. As colheitas agora estão minguadas, poucas. E aí ele vive daquele tempo do passado. Ah, eu ajudei muita gente. Ah, naquele tempo eu jejuava. Naquele tempo eu orava. Naquele tempo eu buscava. Sim, é verdade, não é um discurso mentiroso. Naquele tempo você plantou. Mas só que Jesus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, a perseverar até o fim. A cultura da plantação e replantação deve existir sempre no nosso coração. Porque aí, irmãos, vai se renovando as colheitas. Quando a gente plantar e replantar, as colheitas vão vindo de novo. Novas colheitas vão vir. Como eu falei aqui dos Estados Unidos, eles plantaram bem durante muito tempo. Mas agora estão errando na replantação. E agora estão replantando um monte de coisa. É bruxaria. Os Estados Unidos plantou que deveria de se ler o Evangelho e orar nas escolas. Não havia isso? Vem um presidente e fala: não quero mais que ore, não quero mais que leia a Bíblia, não quero mais que fale de Jesus nas escolas. Então o que aconteceu? A replantação agora é assim. E agora as colheitas estão vindo dessa plantação. Pode ler, Gilmar, eu falo aqui. Pela manhã semeia a sua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então eu preciso plantar bem e esperar. E uma coisa interessante é que o ato de colher, até isso eu preciso saber, como esse texto diz. Quando eu dei o estudo de escatologia aqui, eu falei sobre a questão da parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo só se definem. O joio só se define como joio perto dos dias da colheita. Como tipo uma semana antes. Até ali são iguais. Você não vê diferença de joio e trigo.
Quando perto da hora da colheita, o joio dá uma pequena murchada e uma pequena escurecida. E o trigo permanece bonito e viçoso. Um agricultor precipitado, como Jesus fala, não é para tirar. Vai ser feito pelos anjos no final. Os anjos vão fazer essa separação de joio e trigo. É os anjos que vão fazer isso. Então nós temos que plantar. Plantar, 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 plantar. Agora, a separação, a colheita, é na hora certa. Tem o tempo certo de colher. Paulo nos ensina nessa própria mensagem de Gálatas que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo vamos colher, se não desfalecermos. Ele fala aqui sobre o aspecto de alguns não colherem porque desistiram. Está demorado demais. Demora demais. Estou investindo na vida do meu esposo, do meu filho, faz tempo orando, jejuando, não acontece nada. Desisto. Deixa para lá. Então, às vezes, nós não colhemos porque desistimos. Desistimos. Como ele fala, colheremos se não desfalecermos. Você quer começar a plantar hoje e colher no tempo de Deus? Começa hoje, irmãos. Nilo, comece hoje. Irmãos que estão ouvindo essa mensagem, comecem hoje. Comecem hoje, muda, irmão. Muda o que tem que ser mudado. Começa perdoando aquela pessoa. Eu não sei como que isso existe na vida de um crente, mas existe. Que um crente fala que não fala com o outro. Eu não falo com aquele irmão. Como você consegue fazer isso? Eu não sei como você consegue ser crente e fazer isso. Mas isso existe. Existe nas igrejas. Então comece perdoando hoje. Aquela pessoa que te... vou falar uma coisa difícil aqui. Aquela pessoa que te deve um dinheiro. Absolve ele, irmão. Absolve ele. Perdoa. Liga para ele, fala com ele. Perdoa. O irmão nem consegue te encarar mais. Irmão, não existe época melhor, como essa que a gente está vivendo, de termos oportunidade, como Paulo fala na Epístola de Gálatas 6, de podermos ajudar alguém. Não tem época melhor do que essa. Nunca passamos pelo que estamos passando. Dessa geração minha e gerações anteriores, acho que não viram o que está acontecendo como hoje. Anteriormente, acho que nunca teve isso. De que todo mundo tem que ficar dentro de casa, todo mundo está se contaminando, quase todo mundo, não podemos trabalhar, um monte de coisa. Nunca fomos tão restringidos na vida como agora. Então, muita gente agora precisa de ajuda. Muita gente agora está sem dinheiro. Muita gente agora está em dívida. Bancos estão oferecendo empréstimo de rodo agora. Endividando a nação toda. E vão ficar sem receber. Porque muita gente está perdendo emprego. Então chegou a hora, irmão, você pode hoje perdoar alguém. Você pode hoje ajudar alguém. Você pode hoje mudar coisas, plantar coisas melhores na vida. Você pode ofertar a alguém. Será que você precisa de todo o dinheiro que você tem mesmo? Será que você não pode abrir mão de uma parte do seu dinheiro e ofertar a alguém que está precisando? Decida mudar rotas. Decida mudar rotas que você está traçando na sua vida. Eu quero falar uma coisa aqui que é de área comportamental, ligada nessa vida de crente nossa, irmãos. Sabe o comportamento de alguns pais em relação aos seus filhos. Meu filho já tem 27 anos, é um homem. Mas durante muito tempo, eu investi meu tempo com o Danilo. Hoje é difícil andar com um homem de 27 anos. É difícil andar com um marmanjo. Quando eles atingem os 18, 19 anos, eles praticamente não querem mais andar com o pai e com a mãe. Mas não é por isso que eu deixei de investir.
Você que tem filho pequeno em casa, irmão. Você tem filho pequeno. Não seja tão chato, querido irmão. Fica pegando no pé de tudo dentro de casa. Ah, pai, joga videogame comigo, que videogame é coisa do diabo. Para com isso, irmão. Para com essa conversa. Brinca com seu filho. Vamos pescar, pai. Vamos andar de bicicleta. Vamos jogar uma bola ali. Ainda que você não quer, irmão. Ainda que é um negócio chato, né? Você fala, que coisa, você não faz mais parte da minha vida. Mas você tem que fazer, irmão. Você é pai. Você é pai. Cuide das coisas na sua casa. Ajude lá, lave uma loucinha. Faz alguma coisa, sabe? Coisas banais. Senta na frente da televisão, ainda que você não goste. Assista aquele filme chato, chato que só, né? Para agradar, irmão. Plante uma coisa melhor. Tem irmãos chatos, irmãos. Ah, não vou assistir isso aí não, que é coisa do diabo. Eu proíbo tudo aqui em casa. Que plantação horrível que você está fazendo. Lá na frente, irmãos, tem muitos filhos de crente hoje, que estão no mundo. Uns agiram certo e não têm responsabilidade que eles saíram. Mas outros, irmãos, têm responsabilidade sim. Porque viviam pegando no pé. Viviam o tempo todo criticando a ação dos filhos. Esse shorts, moleque. Esse tênis, moleque. Sabe, esse chinelo, esse cabelo, esse brinco, esse isso, esse aquilo. Esse programa que você assiste. Tudo envolto em críticas. Plantações ruins. E colhe um filho rebelde, um filho que não quer saber de crente, nem pintado de ouro pela frente. Abandone coisas. Mude rotas. Plante outras coisas. É tempo, irmão, de nós conquistarmos. De nós limparmos o terreno para plantar uma semente boa. Para replantar. E não pare de replantar. Viu? Enquanto você tiver vida, replante. Plante, replante, plante, replante. Porque a colheita vai vir. Faça certo. Plante certo. E Deus vai, com certeza, nos abençoar. Amém? Que Deus nos ajude, né? Que Deus continue a operar uma grande obra na nossa vida. Deus abençoe você que pôde estar ouvindo também, que essa palavra possa ter tocado no seu coração. Graça e paz.